No episódio de hoje, nós vamos fazer aqui um apanhadão de notícias comentando alguns dos lançamentos que ocorreram nos últimos dias na comunidade de software livre e também algumas novidades que a gente foi pescando aí para vocês. Esse vai ser um episódio um pouquinho diferente, mas eu tenho certeza que vocês vão curtir. Você está ligado nas novidades sobre a? Não? Então você precisa conhecer o curso Inteligência Artificial na Prática 2.0 da Tribe. Aprenda de uma vez por todas como usar IA no seu trabalho para se destacar da concorrência. Afinal, a demanda por profissionais com habilidades em IA está crescendo muito rápido. Aumente a sua produtividade aprendendo como trabalhar com documentos, fazer análise de dados e criar apresentações em bem menos tempo. Também tome decisões melhores usando a IA para ter mais insights e te ajudar a fundamentar as suas decisões. No curso Inteligência Artificial na Prática 2.0 da Tribe, você vai colocar a mão na massa em mais de 17 horas de conteúdo e exercícios práticos para você aprender de verdade. E além disso, vai ter acesso a um certificado de conclusão e a uma comunidade exclusiva de pessoas altamente engajadas e além de aprender com os melhores profissionais e especialistas em IA que vão te guiar nessa jornada. E tem mais, acesse quando e onde quiser. Esse curso é 100% online e flexível. E para você que faz parte da nossa comunidade Pinguim, basta usar o cupom DioLinux40 para ganhar 40% de desconto na sua inscrição. E aí, tá esperando o quê? Inscreva-se agora no curso Inteligência Artificial na Prática 2.0 da Tribe. O link vai estar aqui na descrição do episódio. E para me ajudar a falar um monte de coisa sobre um monte de coisas, estou aqui com meu companheiro apresentador do Diocast, Raul Craveiro. E aí, pessoal, beleza? Realmente teve bastante coisa grande, inclusive, que aconteceu na comunidade nesses últimos dias, que a gente vai comentar. Inclusive, esse ano tá prometendo que tem bastante coisa ainda pra lançar, então provavelmente em episódios futuros vai ter mais coisa grande ainda. Alguns dias atrás a gente teve o lançamento oficial do KDE Plasma 6. A gente fez uma extensa cobertura, eu fiz um review, o Raul fez review, a gente publicou conteúdo no blog também. Então, a gente teve a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento dessa versão do KDE Plasma, que está bem legal. Eu confesso que foi um dos melhores KDEs que eu já tive a oportunidade de utilizar nesses últimos anos. Mas a gente vai falar deles daqui a pouquinho. Antes de falar do Plasma 6, se você prefere seguir as nomenclaturas que o projeto indica, aí eu queria comentar com vocês sobre o último episódio do Geocast. A gente fez uma brincadeira bem interessante aqui de tier list. Vocês podem conferir aqui no canal depois. Um episódio pequenininho, né, Raul? Só de 3 horas e meia, quase. Né? Tá virando, sei lá, o Irishman lá da Netflix tem 450 mil horas. Virou um Dinotopia quase esse episódio. Tem muita hora. Acho que Dinotopia acho que eu fui um pouco longe, né? Não sei se todo mundo vai pegar essa referência, não. Para a gente dar uma referência mais contemporânea, estão parecendo os filmes do Zack Snyder, que você senta para assistir e nunca sabe quando vai levantar para sair. Foi muito interessante poder acompanhar a interação de vocês, os comentários lá. A gente quer destacar alguns comentários aqui, inclusive lá no nosso fórum também, a galera postou os seus próprios tier list, vocês vão ver alguns aí na tela. Para você que está escutando a gente no Spotify, eu sugiro que depois você dê um pulo ou lá no nosso fórum ou volte aqui no YouTube e veja em vídeo também para você poder olhar alguns dos tier lists que o pessoal fez. Tem umas divisões bem interessantes, algumas distros que, obviamente, muitas ficaram de fora, né, Raul? A gente não conseguia Sim. falar de todas as 5.000 distros Linux que existem, mas o que você achou do feedback da galera desse episódio, Raul? Nossa, inclusive deu pra perceber que o pessoal gostou bastante, teve bastante visualização, bastante comentário. Assim, todo mundo foi muito vocal. Gente achando que a gente foi injusto, gente achando que a gente pegou leve, gente querendo várias outras distribuições. Mas, gente, tinha 31 distribuições, mais de 3 horas de episódio.
se a gente colocasse todas ali, a gente ia passar 3 dias só fazendo a gravação, sabe? Então a gente teve que cortar ali, cortar nem tanto também, né? Porque foram 31. Mas a gente, né? É. Algumas acabaram ficando de fora. Mas, tipo, vocês realmente foram bem vocais nisso. Inclusive, apontar aqui um comentário, né? Que falaram que seria interessante um tier list dos ambientes de desktop. Eu fazer um tier list entre KDE, GNOME, XFCE e né, todos os outros. E realmente eu acho que esse seria um episódio bem legal. Quem sabe, né, no futuro não role um segundo tier list, né? Alguns outros tier list de outras coisas, além de distribuição, né? Quem sabe, né? Sim. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários também, que vai ajudar bastante a gente. Eu acho que se o tier list de distribuições já deu o que falar, um tier list de ambiente desktop vai ter passeata perto do estúdio do Linux. Né, se já reclamaram do jeito que eu falei do MX Linux, imagina quando eu falar do KDE. Teve um outro comentário aqui também que eu quero destacar, que é o comentário do Luiz Augusto LL, que nem é diretamente relacionado com o episódio de tier lists, mas como é de um assunto que me tem muito apreço, eu resolvi citar ele aqui, que ele fala dos saltadores anônimos de distribuição, que é SAD e não SDA, só que não, né? Você inverteu a ordem das coisas, é saltadores de distribuições anônimos mesmo. Quando eu criei esse acrônimo, já foi para evitar a pronúncia SED, que é parecido com triste em inglês. Então foi SDA de propósito, para já não ter outras interpretações. Mas olha, acho que você usar uma distro a cada 5 minutos pode ser um pouco sede também, né? Às vezes, então não tá de todo errado. Mas, né? Eu acho que ficou muito claro esse SDA que você falou que não tem tanto a ver com o episódio, mas eu acho que tem sim, porque ficou bem claro que qualquer distribuição você já usou em algum momento, né? O povo até comentou lá no episódio, né? Que, tipo, é aquela distro da Nova Zelândia que 3 pessoas fazem de olho fechado e você, não, já usei no meu computador, passei um mês usando. Teve um colega aqui que ele comentou do Lorem Ipsum Linux. Eu fiquei realmente de queixo caído que ninguém usou esse nome ainda. Se um dia eu criar uma distribuição, eu vou usar Lorem Ipsum Linux e vou colocar uma homenagem a ele. Foi ideia desse cara aqui, vou deixar o comentário dele marcado para sempre na documentação. Mas, ó, em Essa eu minha usaria. defesa, eu posso dizer, sim, em minha defesa, eu posso dizer que eu já uso Linux há muito tempo. Uso o computador há mais tempo ainda. Então, assim, eu tive tempo de testar muita coisa, né? Já não sou mais um garoto igual o Raul, né? Já tenho aqui Ah, pronto. Lá na minhas minha marquinhas brancas. época. Era tudo Ah, pronto. mato. Ó, não, vamos estabelecer uma régua aqui, Raul. Você já instalou o Linux tendo que baixar pacotes via modem, via conexão de escada? No Aliás, meu você caso, já usou conexão de escada alguma vez na sua vida? Ah, não, conexão de escada já. Já. Não pra baixar Linux, mas já pra acessar o Orkut. Que eu acessava de final de semana porque era um pulso só. Então, não, Justo. isso eu cheguei a pegar, essa época. Mas de Linux eu sou jovenzinho. Comecei a usar Linux em 2019. Então, nem Conectiva, Mandriva, essas coisas eu nunca cheguei a usar, porque cheguei tarde demais na comunidade. Uma das coisas que eu posso dizer a respeito de Linux, apesar de eu ser apenas um observador, né, eu não ajudei a construir essas coisas, mas eu posso afirmar com toda certeza que quando eu comecei a usar Linux, aqui era tudo mato. Você pro Linux é a vizinha fofoqueira que fica na calçada vendo tudo, basicamente. Ó, qualquer dia eu vou fazer uma lista de todas as distribuições que eu usei só pela diversão, mas são muitas, hein? São Nossa, vai muitas. virar um post de 5 páginas. Já que a gente está falando de distribuições, do nosso tier list e de outros tier lists que virão aí, com certeza a gente se divertiu muito fazendo essa brincadeira. Eu acho que a gente podia aproveitar para já começar a falar de uma distribuição que está se movimentando aí essa semana, graças à atualização do Plasma 6, né, do KDE, que é o KDE Neo. E ele trouxe os pacotes novos do KDE Plasma 6 e o pessoal andou reportando alguns problemas, né? Não foi uma transição muito tranquila, pelo que eu pude observar, principalmente lá no fórum, né? O pessoal tá reclamando, né, que quando teve a atualização do KDE Plasma 6 quebrou o sistema. Assim, várias vezes a gente alerta, né, tipo, lançamento de distribuição, lançamento de pacotes grandes. Toma cuidado, se é o computador de trabalho, espera alguns dias, espera uma semaninha, porque sempre tem bug, sempre quebra alguma coisa.
E isso independente de pacote, independente de sistema. No macOS tem isso, no Windows tem isso. Tem bastante, inclusive. No Linux, obviamente, vai ter isso. Tem no GNOME, tem no KDE. Então, tipo, se é realmente um computador que você usa para o seu trabalho e você não pode ficar em nenhum momento sem acesso, espera um pouco. Principalmente quando a gente fala assim de um KDE Neon que é, pelo menos na parte da interface, é mais bleeding edge, né? Que o negócio acabou de lançar e já tá lá. Não deu nem tempo de testar direito, assim, tirando, né, os testes antes da versão estável. Então, toma cuidado. Mas ainda assim, querendo ou não, acabou atrapalhando a vida de alguns usuários, né? Não tem como não reclamar também. Uma reclamação que eu encontrei algumas vezes, internet afora também, é o pessoal reclamando das widgets que pararam de funcionar. Mas, de novo, vale aqui o aviso, pessoas, leiam as notas de lançamento de qualquer coisa que vocês usem. Os próprios desenvolvedores alertaram que por conta de várias mudanças lá no Qt 5, do Qt 6, várias mudanças de biblioteca, as widgets não vão funcionar mais, alguns plugins, algumas extensões não vão funcionar mais e precisam ser refeitas. Então, eles avisaram de antemão. Se você não leu, fica a dica. Nas próximas vezes, leia. É, Você pode ter alguma surpresa se ó, você não ler. diria inclusive que vocês estão reclamando de barriga cheia. Vai usar Gnome, que toda versão do Gnome quebra, todas as extensões, você tem que ficar esperando, todo mundo atualizar. É sempre um parto. Ainda que foi uma vez que quebrou os widgets, tipo. Eu entendo a reclamação, mas assim, tem casos piores aí. Posso dizer que tem extensões que eu usava no Gnome 43 que morreram. Depois que eles quebraram, eles simplesmente. É, O desenvolvedor falou: ó, se vocês quiserem, vocês se viram, que eu não vou mais ficar corrigindo isso aqui. muitas vezes era só atualizar, tipo, um arquivo e pronto, funcionou. Mas ainda assim, se o desenvolvedor, sei lá, lançou numa semana que o desenvolvedor tá viajando, tá sem acesso ao computador, você vai esperar uma semana? A não ser que você faça por conta própria, sabe? Complicado. Ainda que na última versão do Gnome, o Gnome 45, o negócio foi um pouco mais embaixo, porque mudou vários outros detalhes mais técnicos de extensão, então realmente os ajustes precisaram ser muito maiores. Espero que no 46 não tenha isso de novo. O Gnome 46 está para sair também, né? Daqui acho que um mês e pouco, deve sair o Gnome 46, que também vai, assim como o KDE 6, o Plasma 6, vai ter um grande foco em um Wayland. Então se preparem, meus amigos, porque provavelmente alguns aplicativos vão parar de funcionar quando você estiver usando o Wayland. E aí vai depender não Sim. do Gnome, não do Linux de maneira geral, vai depender do próprio projeto, do desenvolvedor daquele aplicativo fazer as adaptações necessárias. Esse movimento em direção ao Wayland não tem mais como parar. O Wayland pode ser que ele não seja o futuro no longo prazo, mas ele é o futuro imediato. No médio prazo é o Wayland que a gente vai ter que encarar. O Shorg, né, o X11 vai sair de cara, assim, cada vez mais vai ficar pro cantinho. Então se preparem. Tipo, eu já Sim. testei o DaVinci Resolve, por exemplo, no Wayland, e a maioria das coisas funcionaram. Ele só teve alguns probleminhas de monitor, assim, mas coisas que eu acho que dá para contornar. Mas eu vi muitas pessoas reclamando do OBS, que o OBS estava quebrado nas últimas versões do Wayland, então já não sei, eu não cheguei a testar o OBS. Devia ter testado, né? Porque é um dos programas que eu mais uso. É que a gente tá nesse momento de transição, né? Então, tem coisa que funciona muito bem, tem coisa que é muito melhor. Até porque se o Wayland não fosse melhor em nada, não estariam migrando. Mas também tem aquelas coisas que ainda faltam resolver, tanto no próprio Wayland, quanto nas interfaces, nas distribuições, quanto nos próprios aplicativos. E mais uma vez, né? Tipo, um OBS, por exemplo, que tem toda uma equipe, ele vai, por mais que né, ainda tenham problemas, ele vai ser atualizado mais rápido do que um software indie, que alguma pessoa só, que ela faz no tempo livre, quando ela está disponível. Então, ali dependendo do software, ele pode acabar demorando mais. Então, tem esses problemas da transição, sabe? Mas eu acho que a partir do momento que a gente sair dessa barriga, assim, da transição, sabe? E começar a subir de novo, eu acho que tem muito potencial. Tanto que a gente vê, né, grandes distribuições e interfaces gráficas abraçando o Wayland cada vez mais. Reforçando o conselho que você deu agora há pouco, Raul. Você, ouvinte do Geocache aqui, meu, o Dio já falou pra gente não esperar isso, mas não custa nada a gente ter essa esperança, né? Exercitem o bom senso. Exercitem o bom senso. Você tem o seu computador
todo funcionando ali do jeitinho que você precisa, com as coisas que você precisa, que atende o seu dia a dia, seja de estudos, de trabalho, de diversão, não importa, ele te atende. Talvez você não precise atualizar ele assim que sai uma versão nova de cada programa que você usa. Ah, não é É, porque o KDSI saiu semana passada que você precisa correr e atualizar o único computador que você tem para esse negócio, que ainda vai ter um tempo ali de maturação. Por mais que os desenvolvedores, não só do KDE, mas da vasta maioria dos projetos, eles se esforcem para lançar o melhor software possível logo nos primeiros releases, para evitar a quebradeira, evitar a incomodação até, vão ter problemas. Software é assim, gente. Computador é assim. Vão ter alguns problemas. Porque não tem como prever todas as variáveis possíveis. Tipo, as combinações mágicas impossíveis de hardware que cada um vai fazer no seu. Da mesma forma que vai ter o cara que pode usar num Threadripper boladão aí, vai ter o cara rodando no Xeon da China lá de 30 anos atrás, entendeu? E aí, como que o sim. desenvolvedor lida com esse range de coisas? Eu entendo o desespero, eu entendo a ansiedade. Assim, eu entendo mesmo, sabe? Eu passo por isso também. Mas eu acho que entender os riscos. E assim, se essa máquina de trabalho você não pode ficar sem, segura, sabe? Nos últimos 6 meses você não tava com essa atualização. Não é uma semana que vai quebrar seu trabalho, sabe? Segura um pouco. Se é um computador, sei lá, que você usa pra jogar, primeiramente, que tipo, se quebrar tá tudo bem, você vai lá e reinstala, beleza, mas saiba dos riscos. Mas mais uma vez, né? É ter esse bom senso, ter conseguir entender, tipo, qual é o seu perfil, se vale a pena ou não. Aí, se não tiver bom senso também, paciência, sabe? Mas É, é entender isso, sabe? É seu computador primário, você precisa dele pra trabalhar? Espera, sabe? Não se emociona, espera uma semana que seja, que aí eles já vão ter corrigido os principais bugs e daí atualiza, sabe? Vai na fé. Ou se, tipo, sei lá, nesse caso de widgets, de extensão, se não tiver ainda, tá tudo bem pra você, você consegue viver sem? Beleza, tudo certo. É saber dos riscos, né? Basicamente. É assim, além de entender os riscos, você ter as suas próprias garantias. Por exemplo, eu publiquei recentemente lá um tutorial lá no Linux Lab sobre como atualizar do Zorin 16 para o Zorin 17. Você atualizar do Zorin OS 16 para o 17, na verdade são 3 cliques. 3 cliques. Você não precisa mais do que isso. Mas mesmo assim, eu fiz um vídeo, sei lá, de quase 7 minutos, 6 minutos, te explicando tudo o que você precisa fazer antes de fazer esses 3 cliques. É fazer um backup dos seus dados, fazer um backup do seu sistema operacional, ter certeza que está tudo certo mesmo. Porque se você fizer esses 3 cliques e você tiver qualquer problema e quebrar o seu sistema, se você não fez os passos antes, talvez você tenha um sério problema para lidar. Vai ter que formatar as coisas, pode ser que você perca dados, enfim, é o tipo de apurrinhação que ninguém quer ter, mas normalmente as pessoas escolhem fazer a atualização tipo sexta-feira, 18h30, sendo que 19 horas ele tem que estar no compromisso. Aí o cara resolve atualizar a máquina. Aí tem gente que tá pedindo também, né? Não vou falar que nunca fiz isso. Mas tem que tomar cuidado com isso também. E eu acho que justamente essa parte do pré-atualização é a parte mais importante. Muito mais do que a atualização em si, porque justamente são 3 cliques. E se der errado, você reinstala. Mas se, tipo, quebrar seu sistema e você não tiver backup, já era. Sim. Você pode ser que não tivesse nada de importante, mas se você tivesse, você perdeu, sabe? É, ou às vezes, para você conseguir restaurar, você vai ter, tipo, muito mais trabalho do que esses 3 cliques. Então, melhor tomar cuidado do que simplesmente jogar tudo fora, sabe? Por besteira. O prejuízo é todo É, seu se você não tomar cuidado. Então tome cuidado, gente. Faça um backupzinho. E é tão fácil. Pô, você vai atualizar aí o seu caderninho ou um boladão? Faz um backup com time shift. Você vai gastar, sei lá, 5 minutos, 10 minutos para fazer uma imagem do seu sistema com time shift. Ah, deu problema. Beleza, você vai gastar mais 5 minutos para recuperar seu sistema do jeito que ele estava antes. A gente tem tutorial sobre como usar o time shift, tanto no Linux Labs quanto no canal de Linux. O do Linux é sim. um pouco mais antigo, o do Labs é bem mais moderno, mas não muda praticamente nada. Assim. Então, depois vai lá no fórum, a gente está de portas abertas para receber você lá, mas geralmente quem é muito. Como é que o pessoal está falando agora? Os jovens? Ah, quem é muito emocionado na hora dessas atualizações, né? Assim que os jovens falam agora.
que é muito emocionado, depois vai lá no fórum e publica assim: ai, pelo amor de Deus, me ajuda, minha máquina quebrou. Minha máquina foi de arrasta pra cima, foi de É, comes e se fodeu. bebes. Mas, ó, ainda Nossa. nessa parte do KDE 6, acho que vale a pena a gente falar também. Por conta da migração para o Wayland, quem utiliza hardware NVIDIA vai ter problemas. Então, se você tem aí uma GPU NVIDIA que usa o driver proprietário, principalmente, tanto a versão Legacy quanto a versão mais atual, não importa. Se você usa o driver proprietário, talvez não seja o melhor momento para você começar a usar o KDE 6 com Wayland. Você vai ter uma série de problemas e não é culpa do Wayland nem culpa do KDE. É culpa da NVIDIA, como a gente bem sabe há muito tempo. Por mais que a É. NVIDIA tenha se movimentado ali um pouquinho, ainda falta muito para a gente poder ficar mais tranquilo se você quer usar o Wayland com a NVIDIA, por exemplo. Nessa questão ainda do Wayland, lembrando que, no caso, o KDE Plasma 6, ele usa o Wayland por padrão. Não quer dizer que é a única opção. Então, se você usa NVIDIA, você ainda pode usar o KDE Plasma 6 com Shard. Assim como antes da versão 6, você podia usar o Wayland já, apesar de ser o Shard por padrão. Então, tipo, não se desespere. Dá para usar o KDE Plasma 6, só que você vai ter que usar com Shard até a NVIDIA atualizar os drivers para funcionar 100% com Wayland, que existe um certo nível de compatibilidade, mas não é perfeito, não é 100%. Não sabemos quando será 100%. Eu espero que seja em breve, porque toda a comunidade Linux está movendo para Wayland, tanto em desktop quanto em servidor, porque, né, além do KDE Plasma 6, está utilizando o Wayland por padrão. O Gnome já utiliza o Wayland por padrão. A gente vê várias distribuições querendo trazer isso, desde Ubuntu, o Zorin não tenho certeza se eles já anunciaram isso por padrão, mas o Linux Mint vai trazer. Uhum. Inclusive, no lado do servidor, a gente tem o Red Hat Enterprise Linux, que é a versão 10 vai ser o Wayland. Se eu não me engano, inclusive, acho que eles vão tirar como um todo o Shard, não tenho certeza. Isso eu não vou dar certeza absoluta se eles vão tirar o Shard, mas que é o Wayland por padrão vai ser. Não tem como fugir, o Wayland é o futuro. Então, o mínimo que eu espero é que eles deem suporte para isso antes disso acontecer. Então, Uhum. tipo, torcer para isso acontecer, cobrar a NVIDIA. Mas entender isso, que por mais que você tenha a placa de vídeo da NVIDIA, você não vai perder as novidades do Plasma 6. Ainda nessa área da NVIDIA, não graças à NVIDIA, mas graças à comunidade, né, o pessoal lá da Collabora recentemente publicou que o novo driver open source para NVIDIA, que faz parte do NVK, está aí finalmente numa versão que eles consideram estável, que passou nos principais testes, né, de OpenGL, do Mesa, tal. Então que ele está pronto para uso. E isso é fantástico, né? Porque é um driver open source para NVIDIA. Eu, sinceramente, eu não sei dizer até que ponto que ele faz o mesmo trabalho que o driver proprietário É, faz. Eu não sei se ele tem uma função mais específica dentro do mês, alguma coisa assim. Eu realmente gostaria de me informar, vou me informar mais sobre isso. Mas só de saber que tem uma opção open source que está caminhando a passos largos para ter cada vez mais recursos, suportar hardware recente, com recursos recentes das tecnologias de ray tracing, todas essas coisas que a NVIDIA enfia nas placas dela aí, cara, isso é muito legal, isso é muito sim. interessante e quem sabe abre um precedente aí, talvez para o Novo ou para alguma. Porque existe um outro driver open source também. Quem sabe não abre precedente para esses drivers derem uma rampada ali e a gente ficar Sim. livre desse driver proprietário, né? Até É, onde é possível a gente ficar livre. Né? sim. Ou minimamente rolar uma substituição, né? Tipo, o NVK ser o novo padrão. Porque, de fato, né? Existe o Novo há muito tempo, que é um driver open source para NVIDIA. Mas a questão é, ele nunca foi tão bom em questão de desempenho, principalmente, quanto o driver proprietário. Ele sempre foi muito útil, principalmente levando em consideração de você conseguir usar o sistema até você instalar o driver proprietário, porque muitas distribuições não vêm com ele já instalado por padrão. Então, tipo, ele tem essa utilidade. E tem gente que gosta de usar o Novo apesar disso, tem gente que tem placas mais antigas também, que ele acaba ajudando bastante. Mas ele nunca foi tão bom quanto a alternativa proprietária. O que faz sentido, porque tem muita coisa que a NVIDIA simplesmente não conta. E aí, tipo, é todo um trabalho de engenharia reversa. Então, obviamente, o trabalho de engenharia reversa
sempre vai estar atrás do que a opção de código fechado, por motivos óbvios, né? Porque eles já têm informação antes. Mas, ao que tudo indica, o NVK tem tudo para minimamente tentar brigar ali. Quem sabe ele chegue num nível, né, que consiga entregar mais ou menos o mesmo nível de desempenho, que consiga usar todas as tecnologias, consiga usar CUDA, NVENC, todas essas coisas tranquilamente. Sim, eu quero só fazer um adendo a isso que você falou, Raul, para que fique bem claro para todo mundo que está ouvindo o Geocache que nenhuma das críticas que a gente teceu aqui é culpa do pessoal do Novo, tá? Dos Não mesmo. desenvolvedores do Novo. É tudo culpa da NVIDIA, que não divulga documentação, que não compartilha informação. Então, assim, o pessoal do Novo literalmente tirou leite de areia ali, porque a pedra já esfarelou e eles estão moendo os farelinhos da pedra ali. Então, o trabalho deles é assim, digno de aplausos, literalmente, por oferecerem suporte para muitas placas que a NVIDIA já mandou jogar Sim, fora, mas graças ao Novo elas funcionam. Então o trabalho deles é excepcional, merece todo o nosso sim. apoio e reconhecimento. Chega de falar de NVIDIA, vamos voltar a falar aqui do Plasma 6. Uma parada que eu gostei muito no Plasma 6 e que, apesar, eu não sou um usuário de Plasma, como a maioria de vocês que escutam o Geocache já devem saber, né? Eu utilizo Gnome na maioria das vezes, mas eu achei que aqueles pequenos ajustezinhos de ícones que eles fizeram, algumas coisas que eles fizeram no novo tema do Plasma 6, que é o Breezy Evolution ou Revolution, agora eu não me recordo. Cara, ele deixou mais confortável para os meus olhos, assim. Quando eu estava utilizando o caderninho para poder fazer aquele tutorial que foi postado lá no Linux Labs, cara, eu curti, viu? Eu gostei. Normalmente, o tema de ícones é uma das poucas coisas que eu ainda me dou o trabalho de customizar no sistema operacional. Normalmente eu utilizo o Papyrus, ou Papyrus, tá? Como que é a pronúncia correta, que eu gosto bastante dele por ser mais simples, ter menos cores e tal. Mas eu gostei dos ícones do Breeze Evolution. Fiquei bem satisfeito mesmo, tanto é que eu nem mexi. Acho que tema de ícone pra mim nunca foi um problema no KDE. E eu tava inclusive pensando nisso esses dias. Tava conversando aqui em casa, inclusive, sobre KDE, porque aqui, tipo, né, eu, inclusive, minha cunhada tem Steam Deck também, então a gente fica falando de Steam Deck, eu fico tentando converter eles pra Linux, basicamente. E no final das contas a gente acaba falando mais de KDE porque é o que eles têm em contato ali. Porque são pessoas que usam Windows e Mac, então o contato deles com Linux é o KDE Plasma. E eu tava falando que realmente eu acho uma pena que eu não consigo usar o KDE, porque ele tem muita coisa legal. Ele tem muita ferramenta, ele tem tipo, realmente muita coisa bacana, mas tem alguma coisa ali no visual que, não sei, não me agrada. Não sei se é espaçamento, se é fonte. É, eu sei que muita coisa dá pra customizar, mas uma coisa. Posso realmente não ter procurado no lugar certo, mas uma coisa que eu lembro, inclusive, que a janelinha de notificação eu acho ela muito feia. E é um negócio que eu não consigo customizar nem com tema. Eu já Uhum. tentei customizar várias coisas e aquela janelinha ela ainda fica meio chonguinha ali, sabe? Não me desce, sabe? Eu não sei o que é, eu não sei se a culpa só é minha, se a culpa é do KDE, eu não sei se isso vai mudar em algum momento. Então me desce. Mas eu acho que eles têm melhorado muita coisa, né? Eu acho que nisso de melhorar essas questões de espaçamento, de dar liberdade pra você customizar muita coisa, muita ferramenta legal, então, tipo, dá pra você fazer muita coisa legal. Mas uma parte também é muito subjetiva, né? Porque tem gente que acha o Gnome Sim, horroroso. Eu acho muito bonito. Então, não é que tá certo ou errado também, né? Que eu não gosto. Mas de eu acho uma fato. pena, porque eu queria muito poder usar o KDE. É, meu coração é do Gnome, não tem o que fazer. Eu não sei nem como pôr isso em palavras mais objetivas, mas, cara, eu não tenho fidelidade nenhuma com ambiente desktop, essas paradas assim, sabe? Eu acho que é o único projeto com quem eu tenho uma certa, assim, uma parada emocional é o Debian. O É, Debian, como solução, é uma parada que quando eu não tô usando o Debian, tipo essa semana mesmo, eu caí na besteira de tentar usar o Arch Linux porque eu queria usar o Gnome 45. Instalei o Arch Linux na minha máquina de trabalho. Eu fiz exatamente a merda que eu acabei de falar. Eu cheguei, tipo assim, sexta-feira, 6 horas da tarde, falei, não, entreguei todos os meus trabalhos, agora começou o final de semana, sextou. O que eu fiz? Peguei meu pendrive do Ventoy, baixei a Arte ISO,
botei no pendrive do Ventoy, dei boot na máquina e passei, tipo, 4 horas configurando essa porcaria do Arch Linux aqui na minha máquina. O conceito de sextor dele, né? Instalar Artilino. Cara, segui o tutorial lá que a gente tem. Instalar foi easy, foi tranquilo. Instalação foi 20 minutos para instalar o Arch Linux. O problema é o que vem depois. Porque tipo, a maioria dos serviços É, não vem pré-instalados, você tem que instalar os serviços. Os esse que me pacotes são pega. diferentes do que eu estou acostumado com Debian. Então eu tive que ficar caçando quais eram os pacotes. Algumas coisas não funcionaram. Eu descobri, comparando, que por algum motivo que eu não sei explicar, e não foi só eu que percebi isso, um moderador lá do fórum, um Kairan, que também testou o Arch Linux recentemente, ele chegou na mesma conclusão que eu, que o Arch Linux não tá tão rápido quanto o Debian 12. Olha só, que Plot curioso. twist. Eu não fiz nenhum benchmark sintético, mas no uso do sistema, assim, durante a fluidez, abertura de janelas e tal, por exemplo, o Nautilus, para mim foi muito visível no Nautilus. Quando você clica no Nautilus, no Debian, você clicou, a hora que você mexeu o mouse para ir, sabe, navegar de volta para a tela, já está aberto. No Arch Linux ele estava demorando tipo 2, 3 segundos para abrir o Nautilus. Bizarro. Cara, eu não tenho uma máquina ruim, né? Tenho um Ryzen 7 5700, uma 3060 Ti e 48 GB de RAM, se não me engano. Acho que é Ai, que isso. inveja. Num NVMe, entendeu? Então, assim, É, não é hardware hardware, não né? é. Agora, se foi alguma coisa que você instalou, que você não instalou, não sabemos, né? Porque justamente essa questão é difícil saber e é difícil comparar, porque, tipo, as coisas que você instalou nunca vão ser iguais às coisas que qualquer outra pessoa instalou. Então, tipo, o que é que tá causando essa lentidão? Sim. Se é algo de fato que você instalou e tá deixando lento, ou se é algo que você não instalou que otimizaria esse desempenho? Usei palavras fortes para falar do Art agora há pouco, mas na verdade não é nem culpa dele, porque o Art prescinde que você sabe o que você está fazendo, para você deixar ele do jeito que você precisa. Então, se durante o meu processo de setup, por eu estar acostumado com o Debian, que é uma distro mais generalista, mais pronta, né? Ele já vem com uma série de pré-configurações, baseado na média de usuários e tal. Se precisava fazer alguns ajustes manuais no Art, e eu não fiz, a culpa é toda minha. Mas o fato Sim. é que eu tive uma experiência aquém do que eu esperava, né? Eu queria usar o GNOME 45 e acabei tendo que voltar para o Debian 12, que está com o GNOME 44, alguma coisa, se eu não me engano. Mas assim, foi só para ilustrar que mesmo a gente que vive alertando as pessoas para não fazer esse tipo de coisa, não ser emocionado na hora de tomar conta da sua máquina, eu fiz isso. Não faz nem, sei lá, uma É, semana, sabe? Alguns dias é. atrás eu fiz isso. Então, né? Não é que a gente sabe mais, é que a gente já fez essas besteiras também. Então, faz o que eu digo, não faz o que eu faço, basicamente. Ou aprendam com os meus erros. Eu erro para que vocês não tenham que errar. Vamos lá, vamos lá. A gente tá fazendo vários desvios aqui, mas vamos voltar a falar do nosso amigo Plasma 6 aqui. Uma coisa que eu ouço falar é igual caviar. Eu já ouvi, eu nem sei como que é a música lá. Mas enfim, eu nunca Nunca vi, vi nem não sei comer, nem eu como só é ouço que é. falar. Isso, eu só ouço falar que é o tal do HDR. Nunca tive um monitor nem nenhum equipamento compatível com essa tecnologia, mas eu vejo que, cara, como que o pessoal é emocionado, né? Tô usando muito essa palavra hoje, ao redor do HDR, né? Olha, eu confesso que até hoje eu não entendo direito o conceito de HDR. Porque falam e parece que toda vez HDR é só um problema. Que eu vejo gente reclamando que ativou HDR e a imagem ficou pior. E aí a gente, é porque o HDR nesse sistema não tá bom, naquele sistema tá bom. E aí nesse jogo tá bom, nesse jogo não tá bom. E no Linux, que ainda não tem suporte. Eu, tipo, mas gente, esse negócio tá dando tanto problema? Por que usa essa tecnologia então? Eu não consigo entender quais são as grandes vantagens de usar HDR. Sendo que toda vez que eu vejo alguém falar de HDR é só pra gerar problema. Eu vi uma live do George, o desenvolvedor do Gnome, questionaram ele sobre HDR, e ele deu uma explicação fantástica sobre qual que é a diferença entre HDR e o SDR, se não me engano, que é o padrão normal, né? E basicamente é a quantidade de possibilidades de cores que podem Sim. ser exibidas na tela. De uma forma mais leiga, vamos dizer que a gente tem lá os 256 tons de cinza, que é o padrão, né, para a gente lidar com. Ah, lembrou do filme aí, hein? Eu vi esse É muito mais sorrisinho. que 50. Uhum.
O HDR, ao invés de fazer 256, ele criaria divisõezinhas entre cada um. Então você teria mais fluidez entre um tom de cinza e outro. Você deixaria as passagens de cor mais agradáveis aos olhos, então você teria mais detalhes, uma iluminação mais bem elaborada, pretos mais pretos, cores mais vivas, tal. Acho que o HDR é mais por esse lado aí. Inclusive, vocês aí que estão escutando esse episódio e são usuários dessa tecnologia, eu entendo, eu convido vocês a deixarem aqui nos comentários ou a sua explicação, ou deixar um link para algum documento que possa ajudar a gente. Mas eu vejo que isso é uma discussão enorme, né? No Steam Deck a gente sempre vê o pessoal falando de suporte HDR, e agora, além do KDE do Plasma 6, que traz o suporte inicial HDR, eu já vi que acho que no Gnome 46 vai vir alguma coisa assim também. Se tá todo mundo tão preocupado com isso, eu imagino que deva ser uma coisa importante para Sim. algum nicho Não, de mercado. tá caminhando, sabe? Né? Principalmente no Linux, né? O Linux tá caminhando muito para ter o HDR. Ah, e para vocês aí, ó, ouvintes do Geocast, que talvez não saibam da fofoca, vou jogar no ventilador, vou jogar no ventilador. Raul Craveiro está planejando trair a Apple. Já estou no Android, tem quase 3 meses? 2? Não sei. Por aí. Entre 2 e 3 meses. A questão do Mac é uma transição um pouco mais complicada, porque a gente fala de um dispositivo que é 3 vezes o preço do celular. Então, eu vou chegar lá. Vou sair desse. Ai, não aguento mais ter 8 GB de RAM e não poder jogar nada. Ai, a Apple tá me irritando demais. Mas vou. O filho pródigo voltará a casa. Obviamente, meu Fedora. Se vocês quiserem testar o Plasma 6 imediatamente, vocês têm algumas opções, mas de novo, eu recomendo fortemente que vocês testem num live pendrive ou numa máquina virtual, principalmente se vocês só têm um computador e se ele parar de funcionar, vocês vão ficar na roça, igual eu fiquei quando eu fui resolver usar o ArtLinux, né? Sim, Bom, o caderninho, a gente não precisa falar, né? Tipo, é o obviamente. garoto propaganda do projeto, né? É o primeiro lugar onde você vai poder ter a experiência padrão, talvez, a experiência vanilla do KDE seria o KDE Neo. E que mais? Aonde mais a gente pode testar o KDE Plasma 6? Arch Linux, basicamente, eu acho. Deve ter várias outras distribuições menores, Bleeding Edge, que já deve dar para testar. Eu não sei se o OpenSUSE já tem. Eu acho que não ouvi falar nada, mas não põe minha mão no fogo. Mas o Arch Linux, sem dúvida, dá, e o KDE Neon dá. Outras distros mais tradicionais, digamos assim, né? Distros que não são Bleeding Edge, ainda vai demorar um pouco. Porque o Fedora tá planejado, o Fedora 40 para final de abril, dia 23 de abril para ser mais exato. Mas não vamos bater o martelo nessa data porque vira e mexe eles adiam. Então, né? 23? Talvez. Mas, tipo, tem pelo menos 2 meses aí, né? Então, vai demorar. Por um outro lado, é bom que demore um pouco porque pelo menos você sabe que não vai quebrar o seu sistema. O KDE Plasma 6, como a gente acabou de falar, então minimamente não tem esse risco tanto. E no Ubuntu 24.04, no Kubuntu, né, na verdade, eu vou falar que ele não vai vir o KDE Plasma 6. Se tiver qualquer atualização quanto a isso, eu vou falar no dia Linux News, então já deixa esse jabá aqui no meio do episódio. Bom, outras distros que eu sei que já estão preparando o terreno para poder disponibilizar o Plasma 6 é o Manjaro, já está ali se preparando para fazer a atualização. Recentemente eu vi que o Endeavor Linux ele enfrentou alguns problemas na disponibilização do KDE Plasma 6, mas que os desenvolvedores já lançaram um patch de correção para o instalador. Então eles até postaram no fórum deles que quando você for tentar instalar o Plasma, primeiro você tem que fazer uma atualização, igual você faz no Arch, né? Que você garante ali que os pacotes são todos atualizados antes de começar o processo de instalação, caso você esteja fazendo uma atualização, uma instalação limpa. Basicamente isso. Qualquer coisa que for base Arch já deve ter o Plasma 6 de alguma forma para você testar. Sim. Outras distribuições é só acompanhar os fóruns, né? O Sim. Kubuntu, por ser uma distro mais focada em estabilidade, eu acho que ele vai demorar um pouquinho para botar o Plasma 6. Talvez ele Sim. venha, sei lá, com o Plasma 6.1, que vai ser lançado daqui a alguns meses, para pegar uma coisinha mais
mais talhada, já sim. alguma coisa mais ajustadinha, tal, que eu acho que faz mais sentido. Falou bastante coisa do KDE já, né? Então, a gente vai deixar, além dos links dos vídeos que a gente já postou sobre o Plasma 6, toda a cobertura que a gente fez, a gente vai deixar outros links de release notes. Vocês acessem depois o post desse episódio, que vai ter muita informação extra sobre o KDE 6. Mas hoje, meus caros, eu queria falar com vocês também sobre uma outra distribuição que eu gosto bastante de usar e que meio que renasceu das cinzas, né? Nós estamos gravando esse Geocast no dia 7 de março, agora são 5h15 da tarde, para ser mais exato. E hoje, agora há pouco, foi lançada uma nova versão do Zorin OS. Depois de quase 2 anos a gente aí convivendo, né? Eu acho que um pouco mais de 2 anos até, com a série 16, a série 17 chegou com os pés no peito, né? Uma versão depois da outra, assim, pertinho, né? Eu lembro que o 16 chegou a um ponto que a gente tava naquela, mas será que sai um 17 esse ano? Tipo, a gente já tava perdendo a esperança. Aí no final do ano saiu a 17, assim, tipo, do nada, do Neida, pra ser mais exato. É, e veio, e agora, tipo, poucos meses depois veio uma 17.1. Ninguém tava esperando. Obviamente é uma point release, então não espere que, nossa, vai ter um redesign, grandes novidades. Tem umas novidades ali bem legais, então realmente acho que ela tá vindo com tudo. E é bom também porque é uma distro que a gente sempre recomenda para usuários mais iniciantes, né, que não tem tanta familiaridade com terminal, essas coisas. Então é uma distro, tipo assim, com um propósito muito legal, que tem muita gente que gosta dela aqui no Brasil, então é bom isso também. É, e que bom, sabe, ver que ela tá recebendo atualização, tem bastante coisa nova nela, sabe? Acho que é bem legal ver isso. Bom, a gente tem mais de um vídeo falando sobre o Zorin OS 17, né? Porque tem o meu review, depois teve de Linux News também, falando sobre o Zorin OS 17. Mas aqui, só para a gente pontuar algumas coisas que fazem parte desse lançamento do 17.1, acho que dá principalmente para a gente destacar a melhor integração dos aplicativos de Windows dentro do sistema. Não faz muito tempo eu respondi um comentário no John Linux Labs de um usuário, eu não sei se usuário é o melhor termo, de um visualizador? Como que você chamaria essa pessoa que assiste nossos conteúdos, Raul, que consome nossos conteúdos? Que palavra você usaria? Agora, né, como eu sou um morador de São Paulo, eu uso o termo em inglês, eu uso viewer, né, porque... Viu? Né, Oh. é mais uma novidade aí jogando, agora eu estou na capital. Então, como um novo morador da capital, preciso falar metade das frases em inglês, senão vão me mandar embora da cidade. Então eu chamaria de viewer. Justo. Mas não sei se tem um termo mais legal em português, um pinguim. Vamos falar o nome da comunidade, Pinguim, né? como a gente já se refere na newsletter, né? Que a gente já chama os assinantes Sim. da newsletter de pinguim. É verdade, eu vou usar adotarei este lingo. Um pinguim deixou esse comentário que ele não usava Linux, porque onde já se viu, você dá 2 cliques no executável do Windows e não rodar, o Linux tinha que rodar programas de Windows. Eu até fiz uma resposta bem elaborada para ele, que roda assim há muito tempo. Né, o Wine está na versão 9, não é sem motivo justo, né? Já tem muitos anos de estrada aí que você consegue rodar uma série de executáveis do Windows de maneira quase que transparente dentro do Linux, e que o que não roda não é culpa do Linux, né? Essa entidade onipresente, mágica, mítica, chamada Linux, normalmente por conta dos próprios desenvolvedores que não tentam facilitar a criação de camadas de compatibilidade. E nesse ponto, o Zorin OS fez várias coisas legais, que é integrar dentro do sistema alguns avisos, algumas ferramentas para que, se você tentar instalar algum executável de Windows, ele vai te dizer: ó, meu amigo, esse aplicativo que você está tentando instalar aqui, ele não roda no Linux. Tem essa e essa e essa aqui opção que são nativos de um Linux. Você quer usar isso? Cara, que fantástico, sabe? Dando Não, opção para as pessoas. isso realmente eu acho que é genial, porque realmente eu lembro muito bem desse comentário, inclusive, que algumas pessoas acabam não entendendo. Algumas porque realmente só não têm o conhecimento daquilo, outras por, né, má fé, independente. Acho que é independente disso. Mas que o arquivo .exe não é que exe é um executável, ponto. Todo mundo tem que rodar, se não roda porque o sistema é ruim. Exe é um formato do Windows.
Assim como você não vai rodar um exe no Mac, você não vai rodar um exe no Android, você não vai rodar um exe no iOS, e tá tudo bem, que é um formato do Windows. Se você quer rodar um aplicativo de Linux, você vai rodar um .deb, um .rpm, você vai rodar um .appimage e por aí vai. Só que tem pessoas que não têm o conhecimento disso. E eu acho que por isso, inclusive, que o Zorin OS ele é tão legal para o usuário novato. Porque a pessoa que não tem noção disso e baixou um .exe, não em todos os casos, mas em muitos casos, o próprio sistema vai avisar: ô meu amigo, esse software que você está tentando rodar tem uma versão de Linux. Lá, inclusive, é uma das novidades que eles mostraram no 17.1. Porque essa ferramenta ela já existe há um tempo. Mas no 17.1 eles trouxeram compatibilidade com mais ferramentas. E uma delas que agora tem é o Todoist. Aí você baixa o exe do Todoist e fala: meu amigo, esse software aí que você está tentando instalar, essa é a versão de Windows. Mas tem uma versão nativa de Linux. Por que você não baixa essa aqui? E você não precisa usar uma camada de compatibilidade, sendo que existe o exato mesmo software com a versão nativa de Linux. Ótimo, você vai lá e baixa. Ou o caso da Epic Games. Você vai lá no site da Epic Games e baixa o exe, que ele não tem versão de Linux. Aí ele vai falar: ô colega, aqui esse software não tem para Linux, mas tem esse software aqui que faz exatamente o que isso faz. Você vai rodar todos os jogos da Epic, não quer dizer que, tipo, sei lá, não temos Mario Kart em casa, joga Tux Kart, que aí realmente não é a mesma coisa. Não, ele vai falar: você pode jogar os jogos da Epic, só que você baixa aqui o Heroic. E agora, na versão 17.1, eles adicionaram mais softwares ainda. Agora eles falam que tem mais de 100 aplicativos que são compatíveis com esse. Ainda é pouco, se você parar pra ver, levando em consideração que, tipo, só no FlatHub tem 2.000 softwares. Então, tipo, tem muita coisa que dá pra colocar, mas ainda assim, é um trabalho bem complexo, né? Você listar todos os softwares, todas as alternativas desses softwares. Então, realmente, não é um trabalho muito fácil de se fazer. É legal que tem. Agora a gente gostaria de ver realmente cada vez mais softwares sendo adicionados nessa lista, mas eu acho que isso é muito legal, porque você não precisa baixar nada externo. Você deu 2 cliques, ele reconheceu, ele já vai te mostrar, você baixa o que você quiser. Inclusive, se não tivesse, ele consegue fazer lá um... Esqueci o termo, né? Quando ele cria um... Quando o Wine, ele cria os arquivos lá para poder rodar o software de Windows via Wine. Isso, um prefixo. É esse termo, esse negocinho aí. No caso. Então, tipo, se for um software que não tem compatibilidade, inclusive, ele consegue rodar dentro do Wine. Dependendo do software, não vai funcionar, porque não é 100% dos softwares que funcionam via Wine. Então é mais legal ainda, sabe? Porque uma coisa que simplesmente não tem, se dá 2 cliques, ele vai rodar a versão de Windows. Então é exatamente o que o nosso amigo lá queria e existe. Olha aí. O Zorin já tinha uma camada para fazer o Wine funcionar. Mas agora eles estão com o Bottles integrado dentro do Zorin. Então, quando você não tiver uma opção de Linux e você efetivamente quiser instalar o aplicativo do Windows, usando a camada de compatibilidade, ele vai fazer um bypass para enfiar o seu aplicativo dentro do Bottles, que é uma das melhores interfaces hoje para você fazer isso dentro do Linux. É uma das melhores soluções possíveis para você rodar qualquer aplicativo de Windows. Né? Aplicativo, jogos, acho que o herói que está brilhando ali, lindo e solitário no céu lá, porque o herói que tá fazendo mágica na parte dos jogos. Cara, como que tá bacana o Bottles. Eu tenho usado ele bastante para vários testezinhos que eu quero fazer, que às vezes a gente mexe com um monte de software, né, Rô? A gente tá sempre escrevendo, a gente tá sempre testando coisas, e às vezes é um porre você ter que entrar na máquina virtual só para você ver uma tela de instalador de alguma coisa para você poder escrever um tutorial, ou você tem que ir na VM, dar boot na máquina, ou usar outro computador. É um saco. O Bottles, sabe, é muito mais prático de usar. Você não precisa do Bottles se você quiser rodar direto no Wine, mas justamente acho que ter o Bottles é muito legal porque ele vai facilitar muita coisa. Você pode instalar muitos detalhezinhos ali no seu prefixo, instalar alguns outros pacotes, algumas coisas de maneira muito fácil. Porque ele literalmente vai ter uma interface gráfica bonitinha, que ele vai te guiar. Se for softwares populares, ele vai, tipo, sugerir algumas coisas. Então, tipo, realmente facilita muito. E quando a gente fala justamente do usuário novato, onde qualquer ajuda é bem-vinda, eu acho que é muito legal ter isso, sabe? Porque já dá uma boa facilitada, sabe? Pra realmente o usuário ele não sentir tanto, assim, tipo, uma diferença tão grande saindo do Windows indo pro Linux. Porque é diferente. É diferente. Tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona. Tem coisa que é melhor, tem coisa que é pior. Mas o quão
tranquila puder ser essa migração, melhor, sabe? Porque justamente nesses trancos que você fica tipo, vou apagar tudo e voltar pro Windows, que eu já sei usar, sabe? E quanto menos você puder ter disso, melhor, sabe? Porque ele vai ficar mais tempo naquele sistema, aprender a mexer no sistema, gostar ou não do sistema também, né? Tá tudo bem a pessoa não gostar também, mas realmente eu acho que é bem amigável, assim, pra tirar esses empecilhos do caminho. Concordo plenamente. Inclusive, nesse episódio que a gente citou anterior do Geocaching, onde a gente fala do tier list, a gente cita em diversos momentos, eu falo isso, já falei isso várias vezes. Eu acho muito legal distros e projetos que se preocupam com detalhes, em melhorar a experiência do usuário. Porque, vamos pensar a grosso modo, assim, a maioria das distribuições, elas meio que juntam as mesmas peças e dão uma demão de tinta diferente ali. Então, o kernel Linux é o mesmo, o GNOME é o mesmo, o KDE é o mesmo, sei lá, o Xorg, enfim. As peças são mais ou menos as mesmas. Eles só mudam a ordem ali e botam uma skin diferente. Mas existem distros que vão vários passos além. Então, eu sempre cito o exemplo do Big Linux, que ele é muito otimizado para o usuário brasileiro, para as necessidades que eles foram identificando dos usuários brasileiros. Isso é muito legal. E o Zorion OS também tem essa pegada, esse cuidadinho ali de ver o que as pessoas estão sofrendo durante a utilização do sistema deles e tentar achar alguma solução, e quando ela não existe, criar soluções para que essas pessoas se sintam cada vez mais confortáveis, cada vez mais acolhidas dentro do uso do sistema. Uma coisa besta, um detalhe besta, mas que faz toda a diferença. Por exemplo, você que gosta de ler EPUB ou livros digitais de qualquer forma. Eu já tive vários problemas com isso, porque a menos que o livro digital esteja no formato PDF, um monte de programas não consegue mostrar a thumbnail correta. Eles mostram lá uma pagininha de texto, aí você não sabe exatamente, às vezes você não está com o nome certo, ou você está com pressa e você não consegue localizar visualmente. E no 17.1, no iOS 17.1, eles otimizaram a criação de ícones de diversos formatos de arquivo, inclusive de vários formatos de e-books, né, EPUB, por aí vai, para mostrar a capa do livro. Olha que beleza, você tem lá a sua bibliotecona de EPUBs, ao invés dele mostrar um ícone genérico de um PDF, ele vai mostrar a capa do seu livro. Acho que contextualização no geral é sempre muito bom, né? Tanto nessa questão de EPUB, PDF, quando você tem um exe, por exemplo, tipo, se todos os exes tiverem o mesmo ícone, também, às vezes tem 3, 4, fica difícil. Mas se tiver o logo do programa, você sabe exatamente o que é, o que você pode apagar, o que você não pode apagar, uma thumbnail de uma imagem, que obviamente às vezes você só abrir a imagem para ver o que é aquele arquivo, né? Tipo, um tempo a mais que você perde, que acaba te confundindo. Ele só precisava saber qual que é para arrastar, sabe? Você sabendo na thumbnail já te facilita. Então acho que quanto mais contextualização eles puderem dar, é o ideal. E eles realmente estão fazendo isso com o thumbnail, que sempre foi uma birra minha com alguns formatos e algumas distros específicas, principalmente quando a gente fala de WebP. Um ódio que eu tenho é distribuição que o WebP ele não mostra a thumbnail. Porque às vezes você vai ver todas as outras imagens mostra e o WebP fica lá, aquela imagem genérica. E aí quando você baixa a imagem da internet, muitos sites baixam a versão WebP. E aí não tem o que fazer. Tem toda uma gambiarra que dá pra exibir, mas por padrão nunca vem isso ativado. E eu fico muito feliz de saber que eles estão realmente trabalhando nisso pra trazer mais contextualização nas thumbnails. Eu sempre tento me dirigir às distros, a esses projetos, com o maior respeito possível, porque fazer uma distro não é uma coisa fácil. Você montar uma distro não é tipo aí, me ver, né, como o Raul tá morando em São Paulo agora, já vou ensinar as manhas para ele, né, tipo pedir um pastel e 2 caldo de cana, né? Uma distro envolve muito trabalho. Você criar, você distribuir, depois você lidar com o feedback da comunidade. Então, esses projetos, tipo o Zorin, tipo o Big Linux, tipo o Regata, e alguns outros também, sei lá, estou tentando lembrar outros projetos que se preocupam muito com esses detalhezinhos do lado do usuário, e não me vem muitos nomes à cabeça, assim, sabe? A pessoa o projeto que eles não estão preocupados em te dar, sei lá,
20 mega a menos no boot. Eles não estão preocupados com essas coisas técnicas, eles estão preocupados mais com o lado humano da interação, né? Que é o que a gente chama genericamente hoje de UX, né? De User Experience. E, cara, eu realmente bato palma para esses caras, para essas pessoas que fazem esses projetos, mais pensando na usabilidade do que nesses numerozinhos técnicos, sintéticos, porque no final das contas, para a maioria das pessoas, se a máquina está dando boot com 1 GB ou com 900 MB, não faz diferença. O que importa é ela conseguir fazer o que ela precisa, da melhor maneira possível, né? E da forma mais confortável possível também, porque ninguém merece ter que ficar lutando contra o sistema operacional para poder fazer as coisas que poderiam ser, né? Deveria um termo muito forte. Poderiam ser mais simples, mais agradáveis e tal. Meus Sim. parabéns aos projetos que se preocupam com o lado humano da parada. Sim, eu confesso que também é um negócio que me conquista muito mais do que benchmark. Porque no final das contas, benchmark não muda tanto assim de uma distribuição para outra. Mas, tipo, um impacto assim numa interface, uma facilidade de uso, nessas coisas mais, nesses detalhezinhos, às vezes, dependendo do seu uso do computador, acaba facilitando muito mais seu trabalho do que os 2% a mais de desempenho, sabe? Sim. É um negócio que sempre foi muito mais importante pra mim. Até porque eu sou chato com design também, então ficar vendo essas coisas assim que, tipo, por mais que não seja fim do mundo, é umas coisas feias, sabe? É um negócio que me incomoda. Eu sei que eu vou ficar com raiva, então eu prefiro prezar por essas coisas do que os 2% de desempenho. Essa versão 17.1 também traz o lançamento da versão Education, que estava de fora, né? Ela ficou, não sei, provavelmente faltou alguma coisa, eles estavam polindo alguma coisa ainda na execução dela. Então, quando foi lançado o Xorion S17, foi lançada a versão Core, a versão Pro, a Lite, eu acho que não saiu, não vai ter mais, se eu não me engano, agora é só Pro, Core, e com a 17.1 saiu a Education. Eu não ouvi eles falando nada disso. Às vezes pode até ser por isso, inclusive, que eles estão conseguindo atualizar mais rápido, que eles não têm que manter 2 sistemas completamente diferentes, entre aspas, né? Porque não é completamente, mas tipo, tem grandes diferenças entre si. Acho uma pena para as pessoas que gostavam da versão Lite, mas eu acho que faz sentido acabar focando. Também não sei se morreu de vez, pode ser que na 17.2 volte, sei lá. Mas acho que faz sentido matar também. Até acho que uma versão Education eu não acho que faz tanto sentido assim existir, para ser sincero. Porque eu acho que são poucas as diferenças e são coisas que não vejo problema de existir numa versão Core também. Mas pode ser que também tenha muito a ver de integração com aqueles Orin Grid também, que é meio pensado em laboratório de escola e tal, para você poder gerenciar todos esses sistemas. Se for isso, acho que faz até mais sentido. Mas realmente a versão Education chegou e tem algumas novidades bem bacanas, assim. Uma coisa que eles mostraram era esse tal de Reading Strip, que é basicamente uma faixinha que você pode ativar no mouse, que vai facilitar para te guiar numa leitura, por exemplo. Igual quando você está lendo um livro no papel, que você vai sempre com o dedo ali lendo para não se perder nas linhas. Você pode fazer isso de maneira digital. Porque, tipo, isso num PDF mesmo, você consegue ir lá selecionando e fazendo isso. Mas dependendo do tipo de texto que você está lendo, se é um texto de uma interface ou se é um formato que numa imagem, por exemplo, que não permite você selecionar, isso acaba ajudando. E tem também, eu acho que é dentro desse Reading Strip, na verdade, acho que não é uma outra ferramenta, mas que ele cria uma faixa clara e o resto da interface ele deixa mais escuro. Que é o ideal também para você conseguir focar em pedaços de texto. Isso pode ser útil tanto para, tipo, de fato, questão de foco, para, às vezes você está lendo um texto de um site que tem um anúncio ou um banner que pisca, um negócio que gira, sei lá, um negócio muito chamativo, então você consegue focar. E eles, inclusive, falam aqui que é muito útil para pessoas que têm dislexia ou TDAH, que é realmente uma maneira de você conseguir focar e tirar qualquer tipo de coisa que pode roubar sua atenção do texto. O que eu sempre acho muito bem-vindo, que eu acho que melhorias de acessibilidade, inclusive eu acho que elas não são citadas e valorizadas o suficiente, mas eu acho muito importante. Então, e é uma novidade tão simples, mas que pode ajudar tanta gente, sabe? Tanta gente. Sou muito a favor de todas essas coisas que
tornam a utilização das ferramentas mais humana, mais agradável. Uhum. E principalmente para pessoas que têm necessidades Necessidade. diferenciadas, né? Sim. Não é muito o escopo do tipo de discussão que a gente costuma ter aqui no Diocast, dos nossos conteúdos, mas eu concordo plenamente contigo que a acessibilidade, não só no Linux, mas em diversos outros sistemas operacionais, é uma parada muito negligenciada. É lógico, quando a gente fala de projetos de software livre, não basta ter a necessidade, tem que ter recurso, tem que ter pessoas para desenvolverem essas coisas. Sim. Eu já vi pelas lives do George lá do Gnome, que no Gnome 46 vai ter muitas novidades relacionadas com acessibilidade por conta daquele financiamento lá que eles receberam, né, aquele fundo que eles tiveram acesso. Então tem muita coisa de acessibilidade que vai ganhar muita velocidade. Isso é fantástico, isso é, meu, que ótimo que eles puderam usar uma parte dessa verba para isso, porque vai beneficiar muitas pessoas. Meu, não tenho palavras para dizer o quanto eu fico feliz de saber que essas coisas estão andando. E realmente, tem até um canal de um brasileiro que, se eu não me engano, ele tem baixa visão e ele usa Linux. E ele já fez vários conteúdos fazendo review de distros, comentando quais são as impressões dele e tal. Bem legal. Se eu achar o nome dele, eu vou deixar aqui nos comentários, que esse canal foi indicado por um pinguim aqui da nossa comunidade. E eu vi alguns vídeos deles realmente bem legais. Eu jamais esperei encontrar um canal de Linux focado em acessibilidade, assim, e olha só, Sim. né? O próprio Georges, inclusive, falou que tem tipo, muito pouco investimento e muita pouca gente trabalhando em acessibilidade no Linux. O que é uma pena, sabe? Seria muito legal ver essa comunidade crescendo, sabe? Ter mais gente focada nisso. E não esperar só pessoas que têm necessidade de acessibilidade para estar trabalhando em melhorar a acessibilidade, sabe? Principalmente quando a gente fala de querer divulgar o Linux, querer trazer mais pessoas para usar Linux. Então, se a gente quer trazer mais pessoas para usar Linux, que o Linux seja mais acessível para essas pessoas, sabe? Porque, sei lá, muitas vezes ela só vai usar aquele único software que é compatível para a necessidade dela. Então, quanto mais acessível tiver, é o ideal, sabe? E eu acho muito mais legal ver um post de novidades assim, onde fala, é uma ferramenta nova. Por mais que sejam ferramentas que eu não vou usar. Mas eu vejo que o sistema tá ficando mais rico, tem mais ferramentas, tem mais utilidade. Quando eu vejo ferramentas assim, me dá muito mais empolgação. Que agora eu vou dar o braço a torcer, que é um negócio que a Apple faz, que ela consegue vender muito bem. Porque ela não traz os números. De vez em quando traz aqueles gráficos genéricos dela aqui, né, que é meio duvidoso. Ela sempre foca nisso, na experiência, na ferramenta. Por mais que 90% das ferramentas que ela anunciar, no dia a dia você não vai nem usar. Mas ainda assim, tipo, brilha o olho, sabe? E por mais que seja uma novidadezinha besta, sabe? Eu acho muito legal dar esse, esse foco grande, sabe, para essas ferramentas. Que por mais que não ajude todo mundo, para uma pessoa aquilo ali pode ser o que, tipo, vai mudar da água pro vinho, sabe? Que agora ela finalmente Sim. vai conseguir ler um texto sem se distrair, sabe? Ótimo. Vocês, ouvintes aqui do Geocast, conhecem outros projetos relacionados com acessibilidade? Convido vocês a compartilharem lá no nosso fórum, acessa lá plus.diolinux.com.br, cria lá um cadastro, é rapidinho, é gratuito, a gente não manda e-mail para vocês, então pode ficar tranquilos. Compartilha lá com a gente, compartilha com a comunidade, porque a gente precisa ajudar a espalhar essa palavra a respeito de acessibilidade. Infelizmente, aqui no YouTube, a gente fica meio limitado pelas ferramentas que a própria plataforma oferece para a gente. Em alguns vídeos, ele coloca legenda, ele coloca aqueles textozinhos que você pode usar leitores de tela, tá, mas não são todos. Não sei se é uma função experimental ou o que é, mas a plataforma nos limita. Mas existem Sim. outras formas de consumir também o conteúdo. Por exemplo, no Spotify, eu sei que ele faz a transcrição de todos os Agora áudios. faz. Então, se você Agora quiser, faz. você pode ouvir esse episódio lá pelo Spotify usando um aplicativo que faz a leitura para você das telas. Então, enfim, tem várias opções que as outras plataformas oferecem, né? Graças à magia da edição, vocês não perceberam, mas nós tivemos um pequeno probleminha técnico aqui. Meu fone de ouvido que eu estava usando parou de funcionar no meio da gravação e eu tive que trocar. Então, não se assustem que esse fone apareceu do nada na minha cabeça aí, mas acho que a gente já meio que conseguiu comentar todas as coisas que a gente gostaria, né? Tanto do KDE 6 quanto do novo Zorin OS, né? O 17.1, que diga-se de passagem, eu gostei bastante.
Eu até considerei continuar usando ele durante algum tempo, depois que eu testei na minha máquina para fazer o review. O bichinho do Debian é mais forte em mim. Eu não consigo ficar muito tempo longe. Eu ainda tô preso no Mac, eu não tenho muita escolha no caso no momento. Eu ainda gosto mais do Fedora, do tema puro do Gnome. Acho que é o que me prende ali. Mas assim, sem dúvida, o Zorin seria uma ótima opção pra mim. Disso eu não tenho dúvida. Queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, no John Linux Labs, não se esqueça de clicar no sininho e se inscrever também no canal para que você seja notificado de todos os conteúdos. É conteúdo pra caramba. Praticamente todo dia, exceto o sábado e domingo, você vai receber algum conteúdo nosso. Tem o John Linux News, tem o Geocast, tem os cortes, tem os tutoriais. É conteúdo pra caramba. Então, eu queria aproveitar e divulgar aqui para vocês o Dia Linux News, que toda semana a gente está falando de várias notícias do que aconteceu tanto no mundo da tecnologia quanto do open source. Então, toda quarta-feira, às 5 horas da tarde, tem um episódio novo. E realmente é muito conteúdo. Só do Dia Linux News a gente está no episódio 106, indo para o 107, né? Provavelmente quando esse episódio sair já vai ter saído o 107, eu acho. Então, tipo, só do vídeo que sai uma vez por semana tem 107. Agora, todos os outros 4 vídeos por semana realmente tem muito conteúdo. Então, dá pra você conferir tanto os episódios que estão saindo diariamente, quanto os episódios antigos, se você perdeu. Então, eu recomendo demais que você se inscreva lá no Dia Linux Labs, que é youtube.com/Dia Linux Labs. Se você tá vendo no YouTube, é só clicar no se inscrever aqui embaixo. Se você tá ouvindo em qualquer plataforma de podcast, é só abrir lá no YouTube e pesquisar. Fazendo um complemento aqui, que o Raul esqueceu do jabá dele, o Geolinux News também agora está sendo publicado em áudio, lá no feed do Geocache, no Spotify e em todas as outras plataformas de áudio. Então, além de você poder ouvir e admirar aqui a cutis do Raul no YouTube, você pode ouvir a sua voz doce e aveludada no Spotify, assim como os outros episódios do Geocache. Então, toda quarta-feira sai um Geolinux News lá no feed do Geocache no Spotify e a cada 15 dias, na quinta-feira, sai um Geocache. Então, olha, Exatamente. você nunca vai ficar sem novidades, sem ter o que ouvir, seguindo a gente nessas plataformas, hein? Recomendo fortemente. Próximo episódio eu vou fazer em SMR pra vocês ouvirem o Dia Linux News quando for dormir. Ficar falando bem assim. Eu acho que esse é um bom momento para a gente se despedir, agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui e a gente se vê no próximo episódio do Geocache, pessoal. Valeu!